Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao meu canal Humanidades com Andréia Mendes. Sou a professora Andréia, docente há mais de 30 anos e hoje eu quero conversar com você sobre um tema. O que é que a escola não consegue resolver sozinha? Mas antes, quero pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa conversa. Acredito que você, em algum momento, já ouviu em uma roda de amigos, em um grupo do WhatsApp, ou até mesmo na escola, a frase: a escola devia resolver esse problema para mim. A escola devia resolver esse problema da turma. E qual é a questão que eu quero trazer para vocês? É que a escola não consegue resolver tudo sozinha. E a primeira coisa que eu quero justamente chamar a atenção é sobre o acompanhamento familiar. Sei que muitos pais já estudaram, terminaram seu ciclo de estudos há muitos anos e que houve muitas renovações no currículo. Mas perguntar como é que foi o dia, o que é que estudou, se teve trabalho, se tem tarefa de casa, se tem algum projeto sendo desenvolvido, mostra o interesse dos pais na jornada, na trajetória escolar dos estudantes. E isso reforça para o aluno, para a aluna da escola, que aquela atividade ela é importante para a família. Então, perguntar sobre o que ocorreu, perguntar sobre as atividades e buscar, às vezes, dar uma olhada no caderno, se tiver agenda, acompanhar o agendamento, vai fazer uma diferença muito grande e é algo que nós, enquanto escola, não podemos fazer. Segunda questão que nós não podemos resolver sozinhos enquanto escola, a construção de hábitos. Os hábitos, eles são construídos ao longo da vida e começam realmente desde a infância. Quando a gente chega no ambiente escolar, a gente precisa já ter hábitos construídos, como, por exemplo, organização e cuidado com o próprio material, zelo com os materiais didáticos, zelo com os móveis, com o patrimônio da instituição, responsabilidade em relação à entrega dos trabalhos, das atividades, ao compromisso de se envolver com as dinâmicas da escola. E também um outro ponto que é muito essencial falar para vocês é a questão da pontualidade. Né? O estudante chegar na escola antes de tocar para a entrada, o estudante está dentro de sala antes do professor chegar na sala. Então, essas questões de organização, responsabilidade, pontualidade, elas são essenciais, elas são hábitos que devem ser construídos na família e que a escola vai ser apenas, né, o cenário de desenvolvimento deles. Terceira questão que a escola não consegue resolver sozinha é justamente o excesso de telas. A gente sabe dos vários estudos que já existem e que falam dos prejuízos cognitivos, sociais, culturais e neurológicos provocados pelo excesso de telas. Mas se existe uma lei federal, uma lei estadual que proíbe o uso de telas na escola, que não seja em função de aprendizagem, por que que os estudantes estão chegando na escola cada vez mais sonolentos, ansiosos, com baixa, né, resistência à frustração, com muita irritação e agressividade? O excesso de telas em casa. E aí a gente precisa dizer que a escola sozinha não dá conta. A família precisa fazer esse controle de telas em casa, seja estipulando horários para o uso e levando em consideração as recomendações de pediatras, psicólogos, né, neurologistas sobre o tempo de uso para cada faixa etária, mas também fazendo uma vigilância total no ambiente digital, principalmente instalando aplicativos como Family Link, que é disponível na plataforma do Google e que vai lhe ajudar a ajudar o seu filho a ficar seguro no ambiente virtual. Outra questão também que a escola sozinha não consegue resolver são
questões emocionais complexas. E aí eu não falo apenas, né, de um estudante que está um pouco ansioso para fazer uma avaliação, ou de uma estudante que está um pouco preocupada com um trabalho em grupo e que ela é a líder. Não estou falando desse tipo de situação. Estou falando de estudantes que chegam às nossas escolas em crise de ansiedade, com mutilações provocadas por eles mesmos, né, que nós chamamos de automutilação. Estudantes que chegam na escola com problemas familiares graves, que sofreram determinadas situações, né, de abuso por parentes, por vizinhos, e que essas histórias chegam no colo da escola, né, caem, na verdade, no colo da gente. E uma outra questão, né, quando o estudante ele precisa de um apoio mais especializado. Em que sentido eu estou falando desse apoio mais especializado? Quando o estudante precisa de um profissional da saúde, seja ele um psicólogo, seja ele um psiquiatra, né, um neurologista. E nós, nas escolas, não temos uma equipe multiprofissional, infelizmente. Então, determinadas questões complexas precisam ser tratadas com especialistas, porque a escola sozinha ela não vai conseguir. Outro, né, ponto que eu acho muito importante dizer para vocês é que a escola não consegue sozinha resolver questões de valores. Então, por exemplo, ensinar o respeito é de casa. Ensinar a questão da empatia com a condição do outro, com a situação do outro, vem de casa também. Como também ensinar a honestidade, a honestidade, falar a verdade, né, ser sincero, não praticar bullying. Então essas, né, questões de valores, elas andam muito fragilizadas no ambiente escolar. E nós, que passamos apenas algumas horas com os estudantes, não conseguimos resolver isso sozinhos também enquanto escola. A minha reflexão aqui é que depois de 30 anos, de mais de 30 anos de sala de aula, eu nunca me deparei com estudantes tão resistentes à leitura, tão impontuais com a entrega dos trabalhos e das atividades, tão inseguros nos momentos das avaliações, nos momentos dos testes e, ao mesmo tempo, tão zangados, raivosos, irritados, como se os professores e a escola fossem esse ambiente de opressão e que eles precisam a todo custo se livrar. Então, a minha preocupação é que o estudante ele acaba perdendo o seu direito de aprendizagem na hora que ele mesmo não quer aprender. E ele tem vários fatores que estão empurrando para isso, né? Existe um pesquisador chamado Bernard Charlot, que ele fala que a relação do saber, ela precisa ser criada na pessoa. E aí a pessoa ela tem que ter condições, né, de estar na escola e estar apto para aprender. E aí eu quero dizer para vocês que nós, enquanto escola, nos esforçamos muito, mas precisamos de mais da parceria da família, da presença dos responsáveis, do acompanhamento e principalmente da orientação de crianças e jovens para que juntos nós possamos construir uma sociedade mais digna, com mais equidade e, acima de tudo, com muito respeito. Então, espero que você possa deixar o seu like nesse vídeo, compartilhar com alguém que precisa entender o que é que a escola não consegue fazer sozinha e espero você no nosso próximo bate-papo. Até logo, obrigada pela sua presença.